Ora vivam, estamos na presença de 4 mA que nos vão ajudar a realizar uma experiência para demonstrar o que acontece quando se aplica uma carga desequilibrada numa das fases naquilo que será a simulação de um circuito trifásico, só que com valores de tensão residuais, valores de tensão pequeninos e de intensidades pequeninas, o que nos permite demonstrar o que sucede à corrente de neutro com toda a segurança. Para nos auxiliar na nossa simulação de um circuito trifásico ligado em estrela, com uma carga desequilibrada, vamos nos socorrer de um gerador de sinal trifásico, portanto, que gera 3 sinusoides desfasadas entre si de 120 graus. Neste caso, encontra-se na casa dos 850 Hz em termos de frequência, para nos garantir que a nossa carga constituída por uma série de lâmpada, condensador e bobina, se encontram em ressonância de forma a ficar só a lâmpada. Este gerador de trifásico de sinais é acoplado ao nosso andar final, ou aos nossos 3 andares finais, um por cada fase, através de uma resistência, portanto, e de um condensador para separar a componente contínua e assim garantir que não há interferência, portanto, por parte do DC no nosso circuito final ou no nosso andar final. As nossas tensões são fase 1, fase 2, fase 3, estão mais ou menos equilibradas, portanto, temos no nosso osciloscópio, que é de duplo traço, e por isso só conseguimos visualizar as duas fases, temos um valor de tensão por quadrícula de 5 volts, por fase 5 e 5, 10, mais metade de um quadrículo dá 13, 14 volts, mais coisa, menos coisa. Eu vou mudar a ponteira do osciloscópio da fase 3 para a fase 2 e vamos verificar, ou vamos visualizar, que agora a fase 2 aparece no canto superior do lado esquerdo, a surgir ali. Portanto, a fase 1 é aquela que está fixa, é aquela que não está a mexer, está a surgir mais ou menos no meio da parte inferior. Ora, fase 2, agora vou passar para a fase 3 e verificamos que a fase 3 aparece do lado esquerdo, portanto, do lado esquerdo não, da parte inferior, né? Portanto, fica do lado direito da fase 1 e a outra fica do lado esquerdo. Portanto, é bem visível o sítio em que ela surge. Portanto, ou seja, a fase 2 arranca com o semiciclo em cima, a fase 3 arranca com o semiciclo em baixo. A fase 1 está fixa, conforme eu já disse. Já sabemos que por quadrícula temos 5 volts, 5 e 5, 10, mais metade, 13, 14, mais coisa, menos coisa. O nosso osciloscópio é de duplo traço só, por isso não permite visualizar as 3 fases em simultâneo. Já vimos as nossas tensões, já vimos os nossos miliamperímetros estão sem carga, o nosso gerador de frequência, portanto, e agora vamos aplicar as nossas cargas às nossas fases. Portanto, primeiro a fase 1, eu vou passar. Fase 1 está presente, temos corrente neutra, enfim, a corrente neutra é praticamente a corrente da fase 1, não há compensação da outra fase. Fase 2, já temos uma fase 2 presente também no circuito. E agora, por final, fase 3. Portanto, estamos com as nossas 3 cargas, com as nossas 3 lampadazinhas da simulação de carga acesas, portanto, cada uma delas com um valor de tensão e um valor de intensidade semelhante, é visível aqui no multímetro. As nossas fases acusam, portanto, a colocação da carga, né? Portanto, como as lâmpadas nem todas não têm exatamente o mesmo valor óhmico, há aqui uma ligeira alteração. Vamos visualizar, portanto, agora o nosso valor entre fases. Portanto, nós sabemos que o nosso valor de tensão entre fases há de ser raiz de 3 maior do que a nossa tensão de fase. Portanto, se eu colocar aqui um multímetro entre a fase 1 e a fase 3, por exemplo, vamos verificar. Agora já temos aqui o nosso multímetro entre a fase 1 e fase 3. E agora podemos visualizar que o nosso valor entre estes dois pontos é 13,78. Eu vou passar
para outra fase. Vou passar para a fase 2 e fase 3. Sensivelmente a mesma coisa, portanto, ou seja, o nosso valor de tensão entre fases é a raiz de 3 maior que a nossa tensão de fase. Já vamos ver isso matematicamente. E agora já temos as nossas cargas ligadas, portanto, eu vou desligar uma das cargas. Neste caso, vou desligar a carga 1. E vimos aqui, portanto, o surgir da corrente neutra. Okay? Eu estou a desligar a carga da fase 1. Vemos aqui a nossa lampadinha a apagar, ou seja, o circuito a ficar em aberto, sem carga. Neste momento temos carga, temos 150 mA de consumo, corrente neutra 0. Eu abro, passamos a 100 mA de corrente neutra. Não há consumo na fase 1 e temos as nossas outras fases a acusar uma ligeira alteração. Portanto, ou seja, aquilo que anteriormente a fase 3 estava a contribuir para o equilíbrio, agora deixa de estar e passa a corrente a surgir no neutro. A fase 2, mesma coisa. Okay? A nossa fase 3, que é aquela que tem uma carga desequilibrada, encontra-se equilibrada neste momento porque é como se o condensador estivesse a anular a bobina ou a bobina a anular o condensador. Vamos simular ainda a passagem da carga da fase 1 para cima da fase 2. Vemos aqui quase que o dobrar da intensidade na fase 2 e quase que o dobrar da intensidade no neutro. Né? Portanto, ou seja, a carga da fase 1 está a ser ligada na fase 2. Voltei à posição normal. E agora vou pegar aqui no meu osciladorzinho e vou começar a baixar para nós conseguirmos visualizar aqui, portanto, o que sucede à nossa carga da fase 3. Já vamos em 570 Hz, 500, 490 e estamos a ver a surgir ali da corrente do neutro. Está a subir, a corrente do neutro está a subir e a corrente da fase 2 está a baixar. Ou seja, estou a provocar um desequilíbrio anulando aquilo que era a frequência de ressonância, portanto já estou a interferir com as outras fases, né? Portanto, isto seria a situação normal. Ora, vamos colocar novamente o circuito na nossa ressonância que provoca o máximo de intensidade na corrente da fase 3 e o zero da corrente de fase neutra. O facto de baixar a frequência de ressonância, a frequência aplicada ao circuito, ao nosso gerador de fases, faz com que o desequilíbrio surja, portanto, no circuito e verificamos ali, portanto, a fase a baixar, a fase 3 está a baixar, portanto, e o neutro está a subir, portanto, as outras fases ainda não começaram a acusar, começam agora, portanto, ali a fase 2 já a mexer ligeiramente a ponteira, ou seja, assim que eu fujo da frequência de ressonância, portanto, vemos o desequilíbrio provocado pela carga da fase 3 a fazer surgir a corrente neutra. Nós, para verificarmos se o circuito está em ressonância ou não, podemos medir, portanto, a nossa tensão presente na bobina, portanto, no nosso circuito série da fase 3, que tem a bobina, portanto, e no condensador. Ora, neste momento temos 953 no nosso condensador, portanto estamos no nosso condensador e vamos ver aqui na nossa bobina 973, portanto sensivelmente temos aqui um 970, 940, ainda se pode aproximar mais um bocadinho seguramente, 140. Ok, 958. O 970, essencialmente.
O facto de termos o circuito em ressonância faz com que a nossa tensão aplicada à lâmpada da fase 3 seja o mais alta, portanto, ou seja, quando eu baixo aqui a frequência, nós verificamos que aqui a nossa tensão aplicada à lâmpada começa a baixar. O circuito estar em ressonância provoca que surja, portanto, o máximo de tensão possível na nossa lâmpada. Portanto, ou seja, 690, 692, aqui os 694 é realmente o máximo. A partir disso já 696, 17 sensivelmente. O facto de nós estarmos a utilizar alguns fios de cobre espalhados aqui pelo circuito, portanto, faz com que surja também um ligeiro desvio em relação àquilo que é a frequência de ressonância do nosso circuito, que nos é dada pela fórmula, portanto, ou por esta conta, que é 1 sobre 2π, portanto, para nos dar já o valor em frequência, senão seria radianos, 2,2 vezes 10 elevado a menos 3, que é, portanto, os nossos 2,2 milihenries da bovina, vezes 13,6, que é o nosso condensador, vezes 10 elevado a menos 6, que é para apresentar resultados já em microfarads. Isto seria qualquer coisa como 920 Hz. A nossa tensão entre fases, que nós já tínhamos visto, era a raiz de 3 maior que 7,6, que é sensivelmente aquilo que nós temos, portanto, dava aos 13 qualquer coisa, portanto, conforme nós vimos. Pronto, julgo que ficou assim demonstrado, portanto, aquilo que se pretendia fazer em relação à aplicação de uma carga desequilibrada num circuito trifásico ligado em estrela. Ok, obrigado pela atenção.